Pronto. Vocês estão vendo aí essa tela, gente? Sim. Oscilação. Ok. Então, oscilação, movimento harmônico simples. Vai ser o nosso estudo de hoje, né? Essa primeira parte de oscilação, que, pelo que eu vi no último período, né, geralmente cai 2 questões ou 3 só desse conteúdo. A gente não vai ver ele completo hoje, certo? Vamos deixar para uma segunda parte para a próxima aula, junto com outro conteúdo. Mas vamos ver a maioria do conteúdo de movimento harmônico simples, ou oscilação, certo? Então, o que é a oscilação? É uma vibração, certo? Que qualquer movimento que se repete regular ou irregularmente dentro de um intervalo de tempo. Na engenharia, esses movimentos se processam em elementos de máquinas e estruturas quando submetidos a ações dinâmicas. Entenderam isso aí? Eu também não. Vamos melhorar. Deixa eu pegar isso aqui e vou fazer um desenho aqui bem simples do eixo X, certo? Onde aqui eu tenho um ponto O de equilíbrio. Aqui eu vou chamar de X, M, e aqui menos XM. XM menos XM, certo? E eu terei uma bolinha que pode se movimentar entre os limites aí de x, sabendo que são equidistantes esses limites, ou seja, a distância de O ou 0 até xm é igual a essa distância de O 0 até menos xm, certo? Então imagine vocês que essa bolinha ela pode oscilar para a direita e para a esquerda, dentro desses limites. Então, ora ela se movimenta dessa forma, chegando a esse valor que é o x máximo positivo, x máximo positivo. Ora ela volta, estou colocando aqui embaixo, mas é como se fosse lá em cima, e chega até o x máximo negativo. Então, isso nós chamamos de oscilação. Então, essa partícula está oscilando, não vai e vem dentro de um certo limite, certo? Que limite é esse? São esses pontos aqui que eu chamei de x máximo, e o x máximo positivo e o x máximo negativo. Inclusive, eu escrevi máximo. Estranho aqui, deixa eu apagar. Máximo. Certo? Então, isso é uma oscilação. Existem vários tipos de oscilação, certo? Isso aqui é uma, mas a oscilação que a gente quer estudar é a oscilação periódica. Oscilação periódica. Oscilação periódica é aquela em que o fenômeno de oscilação ele se repete identicamente num certo intervalo de tempo. Então, todo movimento que se repete identicamente no intervalo de tempo, nós chamamos de movimento periódico. E por isso nós temos aí um movimento harmônico simples, certo?
Por exemplo, se eu tiver um objeto, um barbante preso ao teto e amarrado a esse barbante, eu tenho uma bolinha. Eu tenho uma bolinha presa a esse barbante, certo? Se eu pegar esse barbante e levá-lo até um certo ponto, uma certa altura, e abandonar essa bolinha, ela vai tender a ir para esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio. Seria esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto de equilíbrio. Boa noite, Oswaldo. Então, ela tende a passar sempre por esse ponto. Então, ela vai quando chega nesse ponto, ela atinge a altura máxima, aí volta e fica oscilando nesse vai e vem, certo? Obviamente, se não tiver atrito, certo? Esse movimento, né, vai e volta infinitas vezes, tá bom? Então, esse é um movimento oscilatório e periódico, porque ele se repete identicamente no mesmo intervalo de tempo, tá bom? No mesmo intervalo de tempo. Então, MHS, que é o nosso estudo, é o movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Então, movimento harmônico simples, além desse pêndulo aqui que nós vimos, né? Esse é chamado de pêndulo simples. Vamos ver as expressões matemáticas um pouco mais na frente, certo? Pêndulo simples. Ele se comporta como movimento harmônico simples. Temos também um sistema em que eu tenho uma mola presa a uma extremidade e presa a um bloco de massa M qualquer. Esse bloco de massa M, se a gente aplicar nele uma força, e ela chegar até esse ponto aqui de X máximo, ela vai também oscilar dentro desses pontos aqui, X máximo negativo, certo? Sempre esse ponto aqui, o equilíbrio. Lembre que essa distância aqui é exatamente igual a essa distância aqui. Isso também ocorre no pêndulo simples. Essa distância ela é igual a essa distância, que é a oscilação, né? Nesse exemplo que nós vimos, tá bom? Então, no movimento harmônico simples, a equação que rege esse movimento, ela é dado por essa expressão aqui, x é igual ao invés de x máximo, eu vou colocar aqui, vou chamar de A de amplitude, vezes cosseno de ômega t, mais, vou colocar essa letra aqui, que é φ. Alguns livros, não, vou colocar esse cortado, φ, certo? Então, essa expressão matemática, ela representa o movimento, né, o deslocamento de uma partícula no movimento harmônico simples, né? Então, x em função do tempo.
x em função do tempo, certo? Lá, lembrando de física 1, se eu derivar o deslocamento, o que é que eu acho? Quem lembra? Perfeito, a velocidade. Então, se eu derivo, né, dx dt, eu estou achando a minha velocidade, certo? Então, a velocidade em função do tempo, né? Quando eu tenho um cosseno, fica menos seno, né? Então, menos é com relação ao tempo, então aqui sai menos ômega A seno de ômega t mais φ, certo? Aí nós temos a velocidade em função do tempo, certo? E se eu derivo a velocidade, a gente acha a aceleração, né? Como aqui tem A, eu vou chamar a aceleração aqui de alfa, tá bom? De alfa. Então, aceleração em função do tempo. Aceleração em função do tempo. Então, esse ômega passa para cá multiplicando, vai ficar ômega ao quadrado vezes A, ao invés de seno, é o cosseno, de ômega t mais φ, certo? Então, nós temos aí as funções do movimento, certo? As funções do movimento. Lembrando que esse A aqui é chamado de amplitude. Amplitude. O que é a amplitude? É a distância do ponto de equilíbrio até um ponto de oscilação. Por exemplo, pode ser a distância de 0 ao x máximo, então aqui pode ser amplitude, ou qualquer intervalo aqui dentro, certo? Então, quem é amplitude aqui é desse ponto de equilíbrio até esse ponto aqui, ó, certo? Aqui é o ponto de amplitude no sistema aqui, massa-mola. Amplitude positiva, amplitude negativa. Amplitude positiva, amplitude negativa, certo? Observando essas expressões aqui, eu terei esse argumento aqui como aceleração máxima do movimento, aceleração máxima do movimento. Essa outra expressão aqui, ômega vezes A, é a velocidade máxima e aqui a amplitude máxima, certo? Aqui é o x máximo, né? Seria o x máximo, x max, certo? Então, a amplitude ômega, essa letra ômega aqui, ela representa a frequência angular. Frequência angular. Que lá em física 1A, nós, né, chamávamos ela de velocidade angular, certo? Velocidade angular. Então, frequência angular é a velocidade angular. Essa frequência angular, ou velocidade angular, lembrando do movimento
movimento circular uniforme, ela é dada pela razão entre 2π e o período. Vamos ver se vocês lembram. Ó, em um movimento circular, qual é o ângulo de uma oscilação completa? Quantos graus? Quem lembra? Vocês estão aí ainda? Então, uma volta completa, eu tenho o ângulo de 360 graus, certo? 360 graus. 360 graus em radianos é 2π. 2π radianos, certo? E uma volta completa, o tempo de uma volta completa, nós chamamos de período. É o tempo de uma volta completa. Então, velocidade angular é a variação do ângulo, que é 2π, dividido pelo tempo. Esse tempo é o período. Então, essa frequência angular é 2π sobre o período. Tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Perguntas? Daqui a pouco melhora o assunto, viu? Fiquem tristes, não. Vocês estão me ouvindo? Respondam, senão eu vou achar que... Tá tranquilo. Senão eu vou achar que caiu aí. Inclusive, deixa eu lembrar que o Meet, a cada hora, agora ele trava, viu? Então, se a aula cair aí, não fui eu não, viu? Foi o Google Meet. Então, quando der 9 horas e alguma coisa, ele vai cair, aí eu mando o link novamente para vocês, tá bom? Ok? Vamos lá. Eu já salvei. Para onde é que eu vou agora? Vamos subir isso aqui. Subir. Vamos lá, vamos analisar um movimento circular e diametral. Deixa eu fazer um desenho aqui um pouquinho maior do que esse para a gente observar. Vamos imaginar, gente, que eu tenha esses pontos aqui extremos como a amplitude máxima, né? A e menos A, certo? E aqui eu tenho uma partícula que ela vai se movimentar numa trajetória circular, certo? E vamos ver essa mesma partícula numa projeção diametral. O que é diametral? No diâmetro aqui, ó, a projeção, ou seja, a sombra dessa partícula nesse diâmetro, tá bom? Então, vamos supor que essa partícula saia desse ponto. Vamos analisar agora a partícula nesse ponto, certo? Com a velocidade v. Vamos pegar a sombra dela, ou seja, como se fosse acender uma lanterna de cima para baixo, a gente vai perceber que vai aparecer a sombra dela no diâmetro, nesse ponto, se movimentando para a esquerda, certo? Lembrem que em física o movimento para a direita ele é positivo e para a esquerda ele é negativo, tá bom? Então, negativo. Quando essa partícula no movimento circular chega nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto, é importante. Ele projeta a sua sombra
exatamente nesse ponto. Exatamente nesse ponto, certo? A sua velocidade nesse ponto, ela é máxima. Ela é máxima. Usando o módulo aí, certo? Velocidade máxima. Ela continua o seu movimento nesse ponto. Observe que o vetor é tangente à curvatura, né? E aí aparece aqui a sua projeção diametral, certo? Ainda com seu valor negativo. Quando no movimento circular ele chega nesse ponto aqui, a velocidade dessa bolinha aqui da projeção, ela é nula. Por que ela é zero? Porque ela está oscilando. Ela, quando chega aqui, ela para e vai inverter o sentido do movimento. Assim como acontece aqui. Quando chega aqui, também a velocidade é zero, porque ela para e vai inverter o sentido do movimento, certo? Então, nesse ponto aqui, a velocidade ela é nula. Continuando o movimento na trajetória circular, eu terei nesse ponto velocidade v, e agora a projeção no diâmetro ela está indo para o lado positivo. Então, a velocidade é positiva. Quando ela chega nesse ponto, ela está passando pelo ponto zero, né? Ponto zero, que é o ponto de equilíbrio, ela terá novamente a máxima velocidade. E assim se segue no movimento circular uniforme, somado ao movimento diametral, nós temos o movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Vamos melhorar isso aqui. Vamos imaginar que eu tenha o sistema massa-mola. Sistema massa-mola. A gente não precisa copiar, que lembre que depois eu envio o PDF, tá bom? Sistema massa-mola. Apliquei uma força para deslocar e eu sei que ele vai oscilar do ponto de equilíbrio até esse valor máximo, que é a amplitude, e sei que essa distância aqui tem que ser exatamente igual a essa distância. Então, ele vai oscilar dentro desses extremos. Então, ele chegou até aqui, a força está aí segurando ele, está paradinho, a velocidade é zero. Abandonou o bloco, ele vai se deslocar para a esquerda. Quando ele passar no ponto de equilíbrio, ele vai passar com a máxima velocidade possível. Então, Vmax. Quando chega nesse outro extremo, ele para inverter o sentido do movimento. Então, sua velocidade ela é nula. Nula nas extremidades. E máxima nesse ponto aqui. Certo? Então, lembre, ele está oscilando. Ó. Ele para, volta, para. Então, ele oscila entre as amplitudes. Certo? Entre as amplitudes. Consequentemente, se a velocidade é zero, lembrem de física 1A.
a energia cinética, que a gente chama de K, ou EC, alguns livros vocês vão ver K, outros EC, tanto faz. A energia cinética é zero. Por que a energia cinética é zero? Porque a energia cinética é a energia de movimento. Vou colocar aqui, ó, K, que é igual a EC, energia cinética, é meio de mv ao quadrado. Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Então, é zero nesse ponto e zero também nesse ponto. Ou seja, nos extremos, nós não teremos energia cinética, certo? Não teremos energia cinética. E no ponto aqui, ó, nós teremos a energia cinética máxima. Energia cinética max. Máxima. Porque a velocidade é máxima, tá bom? Agora, a aceleração, é só lembrar, a aceleração ela é o inverso da velocidade. Então, quando a velocidade é zero, eu vou ter aceleração máxima. Então, aceleração máxima aqui, aceleração máxima aqui. E quando a velocidade é máxima, eu terei aceleração zero. Aceleração zero. Tá bom? Lembrem que além de energia cinética, nós temos outra energia, que é energia potencial, que pode ser U ou é P. Se eu tenho uma mola, eu tenho uma energia potencial elástica da mola, que é dado por meio de Kx ao quadrado. Quem é esse x? É a deformação sofrida pela mola. Se eu esticar a mola do ponto de equilíbrio até esse x é o A, é a deformação sofrida pela mola, a sua amplitude, tá bom? Sua amplitude. Então isso quer dizer que quando o bloco está aqui no ponto de equilíbrio, A é zero, então x é zero. Então eu não tenho energia potencial no ponto de equilíbrio, não tenho energia potencial elástica no ponto de equilíbrio, certo? Mas tenho energia potencial máxima, inclusive, quando x é igual a A, ou seja, na sua amplitude máxima. A energia potencial elástica é meio K A ao quadrado. Assim como nessa outra extremidade, a energia é igual, energia potencial elástica é igual a meio de K vezes A ao quadrado. Certo? E lembrem ainda que energia mecânica é a soma das energias cinética mais a energia potencial, certo? Isso quer dizer o quê? Que nesse ponto aqui, a energia mecânica, ela é exclusivamente a energia cinética. Por que só a energia cinética? Porque a energia potencial elástica é zero. O x aqui, ó, x aqui é zero. Se x aqui é zero, se colocar zero aqui, vai dar energia potencial nula, né? E nas extremidades, a energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais potencial, mas na extremidade ela é exclusivamente potencial, porque eu não tenho energia cinética. Então, nas extremidades, né, nós temos energia mecânica igual à energia potencial, certo? Essa força F que está aqui, ela é chamada de força restauradora. Força restauradora, porque ela sempre está no sentido
restauradora, porque ela sempre estará no sentido de restaurar o estado do movimento para o ponto de equilíbrio, ou seja, quando eu solto esse bloco aqui, a força está apontado para a esquerda, no sentido do ponto de equilíbrio, certo? Quando esse bloco passa para cá, essa força aqui aponta para a direita e continua apontando para a direita, mesmo ele se movimentando ao contrário. Ou seja, essa força vai freando o bloco, até chegar a zero, apontando a força no sentido para a direita. Quando o bloco vem nesse sentido para a direita, que passa do ponto de equilíbrio, o que é que acontece? Passou aqui, essa força aponta para a esquerda, diminuindo a velocidade do bloco até ele parar nesse ponto e voltar para o ponto, passando pelo ponto de equilíbrio. Essa força restauradora é a força elástica da mola, né? Que é dado por K vezes X, Kx, com esse sinal negativo. Esse sinal negativo, qual o sentido dele? Que eu acabei de falar. Né? Ele sempre está no sentido contrário ao movimento para frear o bloco e voltar para o ponto de equilíbrio. Né? Então ele está oscilando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Tá bom? Então, disso aqui, você quer que você não pode esquecer aí? Não pode esquecer essas coisas aqui que são importantíssimas, porque se a velocidade é zero, você já sabe que a energia cinética ela é zero nesse ponto, certo? Sabendo que a aceleração é zero, né, ele está no ponto x igual a zero, a energia potencial aqui é zero, certo? E gravem aqui essas energias que vocês, se não lembram, tem que lembrar que é usual, bem usual, em movimento harmônico, certo? Movimento harmônico simples e a força restauradora, tá bom? Então aqui movimento circular uniforme com o movimento diametral, de projeção diametral, nos dá o movimento harmônico simples, né? A partícula oscilando aí nessa extremidade, tá bom? Perguntas, dúvidas até aí? Só na hora da questão, para a gente assimilar melhor, né? Dúvida sempre. Você explicando aí fica fácil. Fica. A questão vem. Mas quando a questão vai vir, você vai ver que vai ficar fácil. Isso tudo aqui no sistema massa-mola, ele serve também para o pêndulo, tá bom? Para o pêndulo. Tanto o pêndulo simples quanto o pêndulo físico, que é um pêndulo real. Mas eu vou só colocar aqui o pêndulo simples para a gente observar melhor, certo? Então, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui são os extremos, temos a amplitude. Então, o ponto de equilíbrio, ele está aqui, ó, certo? Ponto O. Então, a gente já sabe que nesse ponto aqui, essa partícula se para, a velocidade é zero. Aí ele vai, quando chega aqui para, a velocidade é zero. E quando ele passa por aqui, a velocidade é máxima. Ou seja, a mesma coisinha do sistema massa-mola. Nas extremidades a velocidade é zero, no ponto de equilíbrio a velocidade ela é máxima. Assim, o seu inverso, a aceleração máxima nas extremidades e nula no ponto de equilíbrio, certo?
E aí nós teremos energia cinética a 0. Deixa eu botar energia cinética em função de K, que é mais usado na física universitária, né? K0, certo? E aqui a energia mecânica ela é diferente de 0. A energia potencial aqui, energia mecânica, ela é máxima aqui e aqui, ou seja, nas extremidades, e aqui a energia potencial é 0, certo? Potencial 0. Ok, eu vou salvar para depois enviar para vocês. 3. Acho que é 2, mas aí 3. É, isso mesmo. Vamos lá. Se eu tiver o sistema massa-mola novamente, vamos para umas expressões aqui. O sistema massa-mola, certo? Aqui o ponto de equilíbrio, aqui a sua massa, certo? Geralmente a gente pede o tempo de oscilação completa. O que é o tempo de oscilação completa? É o tempo para essa massa, certo? Se ela partir do ponto de equilíbrio e na sua amplitude máxima, voltar e na sua amplitude mínima e chegar até o ponto de onde ele saiu. Isso é uma oscilação completa, um período. Se ele sair de A, o que é uma oscilação completa? Ele ir para a amplitude máxima negativa e voltar para a sua amplitude máxima da onde saiu. Então, período é o tempo de uma oscilação completa. E ele é dado por 2π raiz quadrada de m sobre k. M sobre k, certo? Quem é esse m? É a massa da mola, massa em quilogramas, a unidade do sistema internacional, e K é a constante elástica da mola. Constante elástica. Constante elástica da mola depende da natureza da mola, né? De que é feita essa mola, certo? E o T é o período, certo? Período é o tempo, né? Período é o tempo. Então, período em segundos. Né? Constante elástica, a unidade é Newton por metro, certo? Disso aí... Você consegue complementar ali massa em quilograma certo? Da mola? Não, aqui é a massa do bloco. Massa em quilograma do bloco. É do bloco. Tá. Coloca do bloco então. Ok. Então, massa em quilogramas do bloco. A massa da mola a gente considera ela desprezível, certo? Então, esse M aqui é a massa só do bloco. Então, aqui eu tenho o tempo de uma oscilação completa, certo? Lembrem que frequência ela é o inverso do período. O que é frequência mesmo? Se eu tenho um movimento circular, frequência é o número de voltas na unidade de tempo, certo? Então, vou colocar aqui frequência
frequência Fzinho. Frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Número de voltas dividido pelo tempo. E o período é o inverso da frequência. Período é o tempo de uma oscilação completa. Ou, expressando isso, seria o tempo dividido pelo número de voltas. Número de voltas. Licença, Batata, vai terminar aqui em 5 minutos. 5 Que minutos. encerrar e voltar. Frequência, número de voltas sobre o tempo. E o período, tempo sobre o número de voltas. Isso quer dizer que a frequência é o inverso do período. Então, frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Isso quer dizer, então, que se aqui eu tenho que o período é 2π raiz de m sobre k, vamos colocar em função da frequência, que é o inverso do período. Então, a frequência é igual a 1 sobre 2π. Então, o inverso disso aqui, vamos inverter isso aqui também. Raiz de k sobre m. Temos aí a frequência, certo? Lembrando que a velocidade angular ou a frequência angular é 2π sobre o período, que vimos há pouco no movimento circular, ou seja, uma volta completa, 360 graus, o tempo de uma volta completa nós chamamos de período, né? E a gente pode exprimir isso aí também, podemos exprimir essa função também, olhando para isso aqui. Observe que eu tenho 2π sobre o período. Se eu pegar esse período e colocar para cá 2π sobre o período, é ômega. Então, ômega vai se relacionar com isso aqui, com o seu inverso. Raiz quadrada, certo? Então, lembre, F de frequência, T de período, ômega de frequência angular, certo? Frequência angular. Então, em movimento harmônico simples, nós vamos ter duas frequências. Quando falar em frequência angular, é a velocidade angular, é o ômega. Quando falar em frequência ou frequência linear, é o Fzinho, esse Fzinho aqui, tá bom? Deixa eu salvar aqui. 4. Bem, aqui foi o sistema massa-mola, né? Deixa eu deixar ele mais bonitinho aqui. Então, período do sistema massa-mola, frequência do sistema massa-mola e a sua frequência angular. Pode ser essa ou pode ser essa, certo? Vou salvar de novo. Pêndulo. Vamos começar com pêndulo simples. Imaginem novamente pêndulo simples. Pêndulo simples. Então, pêndulo simples. Quando o ângulo ele geralmente pequeno, certo? A gente o chama de pêndulo simples porque facilita aí
a nossa vida nas continhas, certo? Então, pêndulo simples, eu tenho que o período de oscilação dele, ou seja, o tempo de oscilação completa, é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. Quem é esse L? L é o tamanho do fio, tá bom? Então, L é o comprimento do fio. Então, comprimento do fio. E G é a gravidade, né? Aceleração gravitacional. Então, a frequência, como é o inverso do período, vai ser 1 sobre 2π raiz quadrada de G sobre L. Raiz quadrada de G sobre L, certo? É o inverso do período. Sabendo que a velocidade angular é 2π sobre o período, 2π sobre o período, se eu pego esse período e coloco aqui, 2π sobre período, eu tenho a velocidade angular. Vai ser o inverso disso aqui, G sobre L. Né? Então, a frequência angular, raiz quadrada de G sobre L. Ok? Vamos agora... então, aqui o período, frequência, suas velocidades. Vamos agora ver como é que funciona esse sistema aqui, ó. Aqui eu tenho um peso apontado para baixo, força gravitacional, vou colocar como P, força-peso, né? Deixa eu melhorar aqui, senão vai ficar muito em cima. Certo. Então eu tenho aqui essa força gravitacional, que é o peso, né? Peso. Aqui eu tenho, vou tirar esse L agora e vou colocar ali um ângulo θ. Aqui eu tenho um ângulo θ, então para ângulos pequenos, né? Para um ângulo menor que 10 graus, pêndulo simples ele funciona. Então, peso. Aqui eu tenho um fio, no fio a gente tem uma força chamada força de tração ou tensão, força que tensiona o fio. E se a gente fizer a projeção desse peso nesses eixos, nós teremos aqui e aqui as projeções do peso, certo? Vou colocar aqui eixo Y e aqui no eixo X, peso no eixo X, certo? Qual a função desse peso no eixo Y? A função desse peso no eixo Y é tensionar essa corda, tensionar esse barbante. É a função do peso de Y. E qual a função do peso de X? É oscilar, né, o corpo, certo? Então ele vai oscilar esse corpo aqui. Se a gente perceber esse ângulo θ aqui, ele é igual aqui a esse ângulo, certo? Porque, ó, se a gente fizer isso, observe que eles se complementam aqui, né? Então esse é o ângulo θ. Então quem é PY? É o cosseno de θ, ó. É a massa mg, massa vezes gravidade, vezes cosseno de θ, certo? Porque quem é peso é a massa vezes a gravidade, né? E o peso de x, observe que eu tenho o ângulo θ aqui
Aqui eu tenho o lado oposto, que é paralelo a esse. Se é oposto, é o seno de θ. Então, aqui vai ser mg seno de θ. mg vezes seno de θ, certo? Então, essa tração aqui é igual ao peso de y. E a força restauradora aqui, que é Px, é mg seno de θ. Deixa eu salvar aqui para vocês. 5. Pêndulo simples. Pêndulo simples. Vamos ver se precisa mais alguma coisa de pêndulo. Acho que não. Tá bom. Vamos subir essa imagem. Pêndulo simples. Vamos aproveitar. E vamos falar de pêndulo. Alô, vocês estão aí? Então. Sim. Né? Você já sabe do trauma que eu tenho. Não aconteceu comigo, da aula de 2 horas sem do professor, né? Ele é chamado de pêndulo real, mas tem outro nome, pêndulo físico. Pêndulo físico, pêndulo real, certo? Pêndulo físico, eu tenho, vamos supor, um objeto qualquer, em que a massa desse objeto ele não é homogênea, certo? Então a gente precisa determinar o centro de massa desse objeto, vamos supor que seja nesse ponto, certo? E ele vai oscilar, onde o período de oscilação desse pêndulo físico ele é dado por 2π raiz quadrada de I sobre mgh. E quem é esse cara aqui chamado I? Lá de Física 1b. É o momento de inércia. Momento de inércia. Certo? Aí nós temos o pêndulo físico. A frequência é o inverso, né? Frequência é o inverso, 1 sobre 2π raiz de mgh sobre I. Certo? Então vamos... Opa, errei. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá então. Deixa eu salvar. Salvar como? Vamos agora... cadê minha tela que não está aparecendo? Responder umas questões, né? Aqui a oscilação do pêndulo simples, que eu havia falado para vocês. Então, um desenho mais bonitinho aí, ó. Movimento periódico, que um corpo suspenso descreve trajetória ora em um, ora em outro sentido, como é o pêndulo, caso do pêndulo afastado de sua posição de equilíbrio. Então, eu tenho as forças aqui, peso e tração, e aqui as suas componentes, y e x. Né? Aqui é um programinha que tem... eu uso FET, mas tem outro que Carol trouxe em uma aula, que eu não lembro onde eu salvei, mas tenho ele.
o período do pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G. Também não lembro, não. Lembra não, né? 2π raiz de L sobre G, T de período, L de comprimento do fio, G da gravidade. Aqui as componentes que eu havia colocado, ó, mg cosseno de θ, mg seno de θ, que é o py, e aqui o px. Esta componente tensiona a corda, então essa componente do peso é para tensionar o fio, né? E esta outra componente move o peso de volta para o centro, ou seja, para oscilar no movimento harmônico. Aqui as energias cinética e potencial do pêndulo, é o gravitacional, né? Não tem mola, então energia potencial gravitacional. Sistema massa-mola, aqui está no movimento vertical ou pode ser horizontal, as expressões são as mesmas, não se altera, certo? Aqui outra figura do programa, depois a gente vai ver esse programa, eu deixei aberto ali para a gente ver. E aí uma questãozinha. Disso aí que nós vimos até agora, tentem responder essa questão aí. Vou dar 1 minuto para vocês responderem. Eu acho que é C. C, B, mais alguma diferente? Vamos lá. Um corpo de massa M ligado a uma mola de constante elástica K está animado de um movimento harmônico simples, nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento. O que é inversão de sentido do movimento? Vamos imaginar que eu esteja andando nesse sentido. Para que eu inverta o meu movimento, eu tenho que parar e voltar, certo? Então, a inversão fica nas extremidades. Então, o movimento se inverte nas extremidades. Nas extremidades, a velocidade é 0. Então, vou lá, paro, velocidade é 0. Volto, paro, velocidade é 0. Então, na oscilação, né, inverte o movimento quando a velocidade é nula. Se a velocidade é nula, a aceleração ela é máxima, certo? A aceleração é máxima. Então, a resposta é a letra. São nulas a velocidade e a aceleração, os dois nunca, né? Só a velocidade. São nulas a velocidade e a energia potencial? Não, só a velocidade. O módulo da aceleração e a energia potencial são máximas? Realmente, letra C, certo? Vamos ver, letra D e E. Energia cinética é máxima? Não, não tem velocidade, então não tem energia cinética. Velocidade e módulo e energia potencial máxima? Não, velocidade é nula. Então, letra C, o módulo da aceleração e a energia potencial é máxima, certo? O módulo da aceleração e a energia potencial são máximas. Dúvidas? Que é a letra C? Alô? Nenhuma? Posso passar? Tranquilo? Vamos para essa agora. Essas questões vão enviar depois. Envio. Enviar também essas questões. Isso. Eu envio tudo em PDF depois da aula. Tá bom? Eu tenho agora um móvel executa um movimento harmônico simples de equação x igual, parece um menos, mas é uma igualdade, x igual a 8 cosseno de π sobre 8 vezes t, onde t é dado em segundos e x em metros. Após 2 segundos, a elongação do movimento é... Então, após 2 segundos é o tempo, vamos jogar o tempo aqui 2,
e vamos achar a elongação. A elongação é o x, certo? Então, qual a elongação do movimento? Então, deixa eu fechar aqui, abrir aqui e vamos, x é igual a 8 cosseno de π sobre 8t. Π sobre 8 vezes t. Então, ele disse que quando... Oi? Não está aparecendo, não? Aqui tá. Olha se você fixou aí a tela aí. Aqui também. Entrou? Pronto, então vamos seguir. Então eu vou pegar o tempo e substituir, né, para a gente determinar a elongação, né? Certo? Então, x em função do tempo. Então, x2, tempo 2, né? 8 cosseno de π sobre 8 vezes o tempo, que é 2, certo? Então, x2, tempo 2, é igual a 8 cosseno, o que é que eu vou fazer aqui? Simplificar 2 e 8, vai sobrar quanto embaixo? 4, né? Π sobre 4. Vou precisar de vocês agora, da calculadora, certo? Π sobre 4, lembre que π é 180 graus, 180 dividido por 4, 180 dividido por 2, dá 90, 90 dividido por 2 dá 45. Então, calcule aí cosseno de 45 graus e depois multiplique por 8. Pode repetir de novo, Batata, essa Certo. última parte que agora falhou meio que. Falhou, né? Aqui também. Vamos lá. Aqui eu tenho π, e π vale 180 graus, né? Π vale 180 graus. Não é 3,14 aqui, porque aqui a gente está falando de ângulo, tá bom? Então, quanto é π sobre 4? É 180 graus dividido sobre 4. 180 dividido por isso dá 45 graus. Então, vocês vão colocar aí na calculadora cosseno de 45 graus e depois multiplicar por 8 para a gente achar o x. Façam aí para ver. E aí, quanto deu? Tá 5,65 mais ou menos. 5,65 metros. 5,65 metros. Então, de vocês bateram aí com o de Luiz? 5,65. Vamos ver, que eu acho que tem a resposta. Bateu, né? Então, tem aqui 5,7. Então, é o valor próximo aí, certo? 5,67, perfeito. Salvar. Vamos para outra questão. Um oscilador massa-mola, cuja massa é 1 kg,
oscila a partir de sua posição de equilíbrio. Sabendo que a constante elástica da mola é 60 newtons por metro, calcule a velocidade angular e a frequência desse oscilador. Ele poderia dizer, calcule a frequência angular e a frequência desse oscilador. Daria o mesmo, porque velocidade angular é a frequência angular. Então, a massa é de 1 kg. Massa, 1 kg. A constante elástica da mola é 60 newtons por metro. Ele quer a frequência angular e a frequência linear. Nós já vimos há pouco que essa frequência angular, também chamada de velocidade angular, é dado por raiz quadrada de K sobre M, certo? E essa frequência angular também pode ser dada por 2π sobre o período. Como o período é o inverso da frequência, então 2π vezes f. Se botar aqui 1 sobre f, vai subir o f. Então, por essas duas expressões, a gente acha, né, o que ele quer, a frequência angular e a frequência linear. Então, substituindo, raiz de K sobre M, temos raiz de 60 sobre 1, certo? Quanto é que dá aí raiz de 60, gente? 7, quanto? A Adriana já colocou aí, 7,74 aí. A Adriana veio. Quanto? Ela no raio. Adriana, ela tá. É porque não estou abrindo aqui a tela. Aí não dá para visualizar aqui. Inclusive está muito lento. Tá cortando aí a minha fala? O áudio está muito lento aqui. 7,74. Tá nem abria. 774. 774 radianos por segundo. Então, substituindo aqui 774 igual a 2π, π agora é 3,14. Já não estamos falando mais de ângulo, né? Vezes a frequência. Então, a frequência é igual a 7,774 dividido por 2 vezes 3,14, 6,28. Isso é só pra mim, mas tá travando bastante aqui. Eu acho que tá travando. É Ainda bem? por isso que tava aqui sem mostrar, ó. A Tata? Oi, tô ouvindo. E aí? Você tá travando bastante. Tô travando. Pode dividir A isso. Bruna Não, travou e foi mais. Certo. O que foi que eu fiz aqui, ó? Deixa eu voltar. Até aqui vocês viram? Até aqui, ok? Tá travando, Batata. Tem que. sim, Não precisa foi pagar ok. não, Tata. É só, Certo. só explicar. Aí eu... Travou bastante, não consegui acompanhar não. Certo. Então aqui Mexeu o roteador aí que tá ruim. tá vendo? A frequência angular, a velocidade angular eu substituí aqui, certo? Depois substituí o π, que é 3,14, vezes a frequência linear, que é o que ele quer saber, né? Aí fiz o que? Isolei f igual a 7,74
frequência igual a 7,74. Isso aqui eu multipliquei 2 vezes 3,14, que é 6,28. E agora a ajuda de vocês para fazer essa conta. 7,74 dividido por 6,28. Quanto é que dá aí aproximadamente? Conforme a colega Adriana, 1,23 Hz. 1,23 Hz. A Adriana tá virada no raio aí, tá vendo? É isso aí, ó. Hertz é a unidade de frequência, né, gente? Hertz é a unidade de frequência. Então, achamos aqui a frequência linear e a frequência angular. Deixa eu salvar aqui. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Aí, ó, a questão desse período aí que passou. Vamos ver ela agora. Então, o sistema oscilante massa-mola tem energia mecânica de 1,7 joules. 1,7 joules, energia mecânica. Amplitude máxima de 49,1 centímetros e velocidade máxima de 3,8 metros por segundo. Determine a frequência linear das oscilações. Frequência linear é o F, tá bom? Frequência linear é o F. Então, energia mecânica, temos aqui energia mecânica de 1,7 joules. 1,7 joules. Amplitude máxima de 49,1 centímetros. Amplitude máxima, amplitude máxima de 49,1 centímetros. Vamos ter que transformar para metro daqui a pouquinho. Velocidade máxima de 3,8 metros por segundo. Velocidade máxima de 3,8 metros por segundo. Ele quer saber a frequência linear de oscilações. Frequência linear de oscilações. Olha as crianças aí. Dividido por 100, nós temos 0,491 metro. Tem alguém com áudio aí aberto e está saindo um chiado, gente. Obrigado. Então, 49,1 dividido por 100, desloca a vírgula duas vezes para a esquerda, 0,491 metros. Muita atenção para isso. Ó. Ele deu amplitude máxima, velocidade máxima. E aí deixa isso aqui mais fácil quando a gente faz o desenho para observar quais são esses máximos aí, certo? Então eu tenho amplitude máxima aqui nesse ponto, ó. A amplitude máxima, certo? Na amplitude máxima, lembre que eu não tenho energia cinética, só tenho energia potencial. Energia potencial elástica, né? Que é a energia mecânica é igual a energia potencial elástica, certo? Ok? Então, o que é que eu vou fazer com esse dado aqui? Energia mecânica é igual a energia potencial elástica.
Energia mecânica ele diz que é 1,7, 1,7. E a fórmula da energia potencial é K vezes x ao quadrado sobre 2, certo? Ou meio de kx ao quadrado sobre 2, certo? Esse x aqui é a própria amplitude máxima, tá bom? Então, K, quem é x, ou melhor, quem é a 0,491 ao quadrado sobre 2. E vamos isolar o K. Então, K é igual a 2 vezes 1,7, 2 vezes 1,7, dividido por 0,491 ao quadrado. Vou precisar da ajuda de vocês para essa continha aí. Quanto é que dá K? Me digam aí, façam essa continha, por favor. Adriana falou 14,2. 14,2 Newton por metro. Achamos K. Agora vamos analisar a velocidade. Vou fazer a mesma figura, certo? A mesma figura. Sistema massa-mola. E vamos achar a velocidade máxima. Ele se dá no ponto de equilíbrio. Ele se dá aqui, ó. Velocidade máxima, né? Velocidade máxima. Ok? Na velocidade máxima, a energia mecânica, ela é apenas a energia cinética. Energia cinética. Sendo assim, a energia mecânica, nós temos que é 1,7, e a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, sendo esse v a velocidade máxima. Então, 1,7 igual a massa. Eu não tenho, a velocidade máxima é de 3,8 ao quadrado sobre 2. Vou isolar a massa. Então, 2 vezes 1,7, 2 vezes 1,7, dividido por 3,8 ao quadrado. Quanto é que dá? E aí, nada? Zero dois três cinco quilogramas. 0,235 quilogramas. Pronto, achamos a constante e achamos a massa. Mas a gente quer a frequência. Vamos calcular a frequência. Se eu tenho K e M, né? Lembre que o período é 2π raiz de M sobre K. E a frequência é o inverso dela. 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Vamos substituir 1 sobre 2 vezes 3,14 raiz de K, 14,2, dividido pela massa 0,235.
3, 5. Façam aí essa continha e me digam aí quanto é que dá. Dividam primeiro 14,2 dividido por 0,235, raiz quadrada. Depois divide por esse produto aqui, 6,28. de 13. 1,23 Hz. 1,23 Hz. Então essa é a frequência linear que ele pediu aí, né? Certo? Deixa eu colocar aqui, salvar como. Já estão cansados, gente? Denilson, seu áudio não tá saindo, só um chiado. Como é, Santana? Não entendi. Bota aqui no chat pra gente ver o que é que você quer falar, que não deu pra ouvir nada. Eu já salvei, nem lembro. Vou salvar de novo. Essa foi a quarta questão que nós estamos fazendo. Deixa eu ver se a gente consegue fazer essa aqui já com esse conteúdo elementar. Dá para fazer. Não. Não, acho que dá. Vamos lá. Ele diz que a lâmina de um barbeador elétrico se move para cima e para baixo ao longo de uma distância de 3,6 milímetros. Então vamos ter que transformar aqui a unidade, né? No movimento harmônico simples. Para que frequência? Então ele quer saber a frequência. Ouvi, mas está baixo. Repita aí. Meu áudio está saindo agora? Saindo. Tá sim, tô ouvindo. Foi na questão dos cálculos ali. Certo, diz aí. Esse valor de 14,2, eu Certo. achei esse valor 14,1. Eu queria tirar a dúvida aí. Não. O cálculo devido à divergência. É bem próximo, não vai Eu acho que alterar. ele tende mais para um mesmo, mas não vai influenciar também. Mas... Não vai alterar não. Até porque aqui é 1,23, a gente poderia botar 1,2 e discrimina aí, tá bom? Beleza. Mas geralmente ele tende mais para um mesmo, Santana. Tem mais para 1, né? Eu achei 14,10. Né? Então seria mais para 1. Em física 2B, inclusive, tem questões que eles olham os algarismos significativos. É bem canguinha nessa questão, né? Na frequência lá, né, faz a raiz 14,2, daria uma diferença ali. No seu, colocando 14,1 deu quanto? Você lembra? 1, quanto? Não, desse aí eu só fiz o cálculo anterior. Pronto. Esse aí eu botei na máquina aqui e não concluí. Tranquilo. Mas a alteração é pouca. Pode deixar claro isso. Era só mesmo para não fazer nada. Certo. Então, a lâmina de um barbeador elétrico se move para cima e para baixo ao longo de uma distância de 3,6 milímetros.
no movimento harmônico simples. Para que frequência, então ele quer saber o valor da frequência, a aceleração máxima da lâmina é igual a 8 vezes a aceleração da gravidade. Aceleração máxima da lâmina é igual. Vamos lá. A lâmina de um barbeador elétrico se move para cima e para baixo ao longo de uma distância de 3,6 milímetros. Então, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Eu vou pegar isso aqui. Cadê você? Então, se ele está se movimentando para cima e para baixo, certo? Ele tem um ponto de equilíbrio, que é a metade dessas distâncias aqui. Então, eu vou dizer que isso aqui é duas vezes a amplitude, né? Porque essa distância aqui é a amplitude, essa distância aqui também é amplitude. Então, essa oscilação para cima e para baixo, duas vezes a amplitude, que é 3,6 milímetros. Então, a lâmina de um barbeador elétrico se move para cima e para baixo ao longo de uma distância de 3,6 milímetros. Então, ao longo dessa distância aqui, 3,6 centímetros, ou seja, duas vezes a amplitude, né? Certo? Alguma dúvida nisso aí? 2A igual a 3,6 milímetros. Para que... Não, né? Então, para que frequência a aceleração máxima é 8 vezes maior? Para que frequência a aceleração máxima é 8 vezes maior que a aceleração gravitacional? 8 vezes a aceleração da gravidade. Perfeito. Então, se 2A é 3,6 milímetros, isso quer dizer que a amplitude é a metade de 3,6, ou seja, 1,8 milímetros, que dividido por 1000 para metro, né, nós teremos 0,0018 metros. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, certo? Frequência, aceleração máxima. E agora, para onde nós vamos? Amplitude, frequência, aceleração máxima. Aceleração máxima. Vamos pegar a função da aceleração em função do tempo. Eu tenho ômega ao quadrado vezes A, cosseno, seno, cosseno de ômega t mais φ, certo? Aqui tem um sinal negativo. Isso aqui é a aceleração máxima. Aceleração máxima, né? Esse argumento aí é aceleração máxima. Então, eu vou dizer que a aceleração máxima em módulo... Travou, não tô vendo mais nada. Travou? Aqui tá, rapidinho, aqui tá falando, Denilson, mas ele ficou pensando por uns segundos, talvez por isso que você achou que tivesse travado. É verdade. Tá tranquilo também. A imagem também agora apareceu. Apareceu? Pronto. Vamos lá, continuando. Então, a aceleração máxima é esse argumento aqui, que eu vou colocar em módulo, ou seja, sem o sinal negativo. Então, ele disse que a aceleração máxima ele é 8g, né?
8G. 8G. E a velocidade? A velocidade ou frequência angular, vou colocar aqui do lado só para lembrar, ele é 2π vezes f. Já que ele quer f, vamos colocar em função de f, né? Então, 2πf. 2πf ao quadrado vezes a. Então, eu tenho que 8G é igual a 4π ao quadrado vezes f ao quadrado vezes a. Agora, vamos isolar a frequência linear, que é o que ele quer saber, né? Frequência igual a 8G. 8G dividido por 4π ao quadrado vezes a. 4π ao quadrado vezes a. E é f ao quadrado. Então, isso tudo aqui dentro da raiz, certo? Vamos substituir agora os valores que a gente tem. 8 vezes a gravidade, 9,8. Ele não deu, mas a gente sabe que é uma constante. Π 3,14 ao quadrado. E a amplitude 0,0018. Quem pode aí fazer essa continha? Por favor. 8 vezes 9,8 dividido por 4 vezes 3,14 ao quadrado vezes a amplitude 0,2018. Tá ok. Tem 3,2. 23. 33. 33,2 Hz. 33,2 Hz. Alguém divergiu aí? Se a Adriana afundar, eu afundo junto. 33 e 23, meu. 33 e 23, 33,2. Tá bem. Mas tá certo, Santana, tranquilo. Tô botando com todas as casas aí. Perfeito. A chamada termina em 4 minutos. É o tempo da gente se despedir. Então, gente, por hoje. Pra mim já travou. Já travou. Porque deu game. Agora eu tô travando aqui também. Deu game over. Deu game over. Boa noite. Boa noite, gente.